gente espera mais um pouquinho, né, porque também estava marcado para 8h30, né. Aí a gente espera mais um pouquinho e a gente começa, tá ok? Tranquilo.
Professor, já deu 8h30, mas vamos aguardar mais um pouquinho? O que que você acha? Ou você já quer começar? Porque a gente poderia esperar o outro professor, né, o Vladimir, e ver se mais alguém chega. É, que está na plataforma. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Eu estou entrando lá na outra sala para orientar que a gente está nessa. É só acabar de resolver isso.
Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Eu estou. Tá A gente ótimo. estava esperando um pouquinho, né? Porque parece que teve gente que estava entrando num link que está no site, mas a gente já resolveu tudo. Todo Eu não, mundo. eu não estava conseguindo, estava estranho. Parece que está um link diferente lá no site, um link para ontem e um link para hoje. Mas a gente resolveu entrar no de ontem mesmo. E aí Certo. os professores que estão nos bastidores, eles estão direcionando as pessoas para a sala certa. Então, se vocês já quiserem começar, né? A gente já pode Agora, começar. nós somos só quatro. Né? Ou espera mais um pouquinho. Esperar mais uns 5 Mais um minutos. pouquinho, né? Tá ok.
De nada, Bruno. A gente está aguardando, o pessoal realmente está começando a entrar na outra sala. Então, a gente vai acabar aí de aguardar os 5 minutinhos e aí a gente começa, tá bom? Bom dia. Certinho. Obrigada. Eu acho que a gente já pode começar, né? Não tem mais ninguém entrando na outra sala, não. Bom dia a todos e a todas. A gente vai retomar hoje os nossos trabalhos, e aí a gente ficou combinado, né, dos professores falarem sucintamente sobre o que retomar, né, relembrar o que foi falado na apresentação deles de ontem, e aí a gente retomar as nossas discussões. A reunião está sendo gravada, né, como vocês já viram ao entrar,
Então, eu passo a palavra, então, para o professor Vladimir e para o professor Ednei. Tá ok. Ednei, você quer fazer uma leitura da síntese? Eu vou ler o documento de ontem aqui, tá bom? Tá, que nós... Isso. O documento que a gente elaborou, eu e o Vladimir, a gente pegou um pouco das discussões que foram feitas ontem, tá? A gente iniciou por volta de 7h30, né? Estendeu até as 9h30, e a gente fez o registro aqui. Vocês querem que compartilhe na tela? Ou acho que não precisa? Acho que pode, né? Pode, né? O pessoal vai acompanhando a leitura aí também, né? Deixa eu compartilhar aqui. Tem alguém na sala que não estava ontem, ô Débora? Eu acho que não. Felipe estava, Bruno estava, Luiz Felipe, eu acho que também, né? Não sei se vai precisar retomar a fala, né, de ontem. Então, o Luiz, eu não lembro se ele estava. O Luiz é que eu não lembro. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Luiz. Ó, o que a gente fez ontem, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos. Então, vamos lá. A mediadora Débora apresentou os coordenadores, iniciando pelo currículo do professor Ednei e, em seguida, o do professor Marinho. Ela abordou a formação acadêmica e a trajetória profissional dos coordenadores. Em seguida, o professor Marinho compartilhou a apresentação para orientar as pessoas da sala para acompanhar o raciocínio. Em sua apresentação, ele dividiu em 3 partes, sendo a primeira com a ideia de onde ele fala, apresentando a importância de seus estudos, de suas pesquisas e de sua formação para o repensar na formação de professores. Dando sequência, apresentou desafios na formação do docente para se estabelecer na profissão no mundo atual, não podendo deixar de destacar as transformações e avanços tecnológicos que geram a necessidade de reestruturar a prática dos professores. Vou corrigindo os erros que passaram aqui, foi rápido esse aqui ontem. Os avanços tecnológicos que geram a necessidade de reestruturar a prática dos professores embasada na reflexão crítica sobre seu trabalho. A formação docente precisa estar embasada no contexto de professores reflexivos, autônomos, inovadores e contextualizadores. Dito isso, as competências e conhecimentos para a prática educativa dos docentes são de extrema importância para a sua profissionalização. Foi destacada as trajetórias normativas e econômicas para a formação inicial do professor, evidenciando os seguintes documentos: a Constituição de 88, a LDB, os PCN, os documentos da CNE, a BNCC e a CNE 2019 também. Seguindo, foi questionado pelo professor Marim: quero ser professor, e agora? A partir de então, apresentou toda a trajetória para a pessoa ingressar no processo de formação inicial, passando pela indução docente e finalizando com a formação continuada. O modelo de formação inicial e a estrutura curricular é de extrema importância para compreender as necessidades do docente. Para finalizar, o professor Marim apresentou os programas de formação de políticas públicas agregados tanto na formação inicial quanto na formação continuada. Para a formação de professores do ensino superior, é necessária a continuação dos estudos além da graduação ou licenciatura. O caminho é o aperfeiçoamento, cursos de especialização, de mestrado, doutorado, de nível acadêmico ou profissional. Em seguida, o professor Ednei iniciou sua fala indicando a sua experiência com a formação de professores, que se iniciou durante o mestrado em Educação Matemática, desenvolvendo pesquisas sobre a formação inicial de professores de matemática. Sua apresentação foi basicamente pautada em sua experiência de quase 20 anos atuando como docente de matemática na educação básica e, mais recentemente, como coordenador pedagógico, além do livro Escolas e Professores: Proteger, Transformar, Valorizar, do educador Antônio Nova. Num primeiro momento, apresenta o aspecto organizacional da escola e do sistema escolar, local de trabalho do profissional formado nos cursos de licenciatura em matemática. Em mais de 150 anos de existência do sistema escolar, que conhecemos hoje, muitas características do sistema perduram até hoje. Depois eu reviso essas frases aqui, tá?
como a arrumação orgânica do espaço, com alunos sentados em fileiras, virados para um ponto central da sala, no qual está o quadro negro ou lousa, além do professor ocupando esse espaço frontal. Foi realizada uma breve reflexão sobre o tornar-se professor, analogia realizada com o título do livro Tornar-se Pessoa, do psicólogo Carl Rogers, desenvolvedor da abordagem centrada na pessoa. O tornar-se o trabalho do professorado, indicando que a profissão docente só é possível com a colaboração e apoio de outros professores. Pontua em seguida a relação dos vértices de um triângulo, nos quais estão a formação universitária do professor em ensino superior, em um dos vértices, as escolas ou redes escolares de educação básica em outro, e um terceiro vértice que faz a ponte entre os outros dois, que é o professor que acaba de se formar e inicia o processo de indução docente. Também foi apontado sobre a ausência da preocupação, ou mesmo a preocupação secundária nas universidades há alguns anos, em relação à formação do professor que ensina matemática. Um exemplo disso foi citado tanto pelo professor Ednei como pelo professor Marim. É que talvez nem seja só o professor que ensina matemática, né? Eu vou só colocar do professor, tá? Porque nas licenciaturas geralmente ocorria assim. O exemplo disso foi citado pelo professor Ednei e pelo professor Marim em relação ao profissional que atuava nos anos iniciais da educação básica, que necessitava, até pouco tempo atrás, apenas do curso normal, magistério, para atuar em sala de aula. Em seguida, foi apontado sobre o processo de indução profissional do jovem professor, que vai para a sala de aula e muitas vezes se depara com um panorama desafiador dentro desse novo ambiente. Foi ressaltada a necessidade de melhor acolhimento desses profissionais por parte dos profissionais que atuam nas escolas, e também sobre os estágios e programas de residência pedagógica que possibilitam que o futuro professor possa ter contato e compreender questões relacionadas à prática docente e o funcionamento geral das instituições escolares. No momento final da fala, o professor Ednei apresentou as questões relacionadas ao tema para servirem de tópicos geradores de discussão entre os participantes do fórum. Aí eu vou pular as perguntas, que as perguntas eu fiz a leitura ontem delas, estão no documento e eu compartilhei também no... Eu vou compartilhar o link no chat, tá? A mediadora do GT2, professora Débora Caputo, levantou durante a reunião a questão do perfil do formador de professores de graduação em matemática, que era constituído quase que essencialmente por bacharéis em matemática, com formação na própria área, mas sem uma formação específica para discussão e reflexão sobre a prática profissional docente. Foi discutido o panorama atual dos cursos de graduação e algumas transformações históricas que ocorreram nas últimas décadas, em relação à inserção de professores com formação em educação matemática para atuar nesses cursos. Em seguida, o professor Marim complementa a fala da professora, pontuando que esse questionamento vem de longa data. Na década de 80, não existia uma formação específica e nem discussão sobre educação matemática no curso de formação de professores. E isso perdura até os dias atuais, com algumas modificações, mas ainda tendo muito para avançar. Durante a reunião, o professor Marim destacou a importância de reinventar a formação de professores, adaptando-a às necessidades atuais. A participante Bruna Lopes, professora de Educação Básica e mestranda na área de Educação Matemática, ressaltou a importância dos professores se reinventarem e participarem de formações continuadas, além de continuarem progredindo em sua formação, buscando cursos de especialização, mestrado e doutorado. Ela enfatizou que os formadores de professores também devem ter experiências na educação básica para compreender melhor as demandas e desafios enfrentados pelos professores. Claudiane Sibeli compartilhou suas experiências com matemática das professoras em formação inicial na educação básica, ressaltando que o desenvolvimento do pensamento matemático ocorre desde cedo. Durante a reunião, houve um consenso de que o professor de matemática vai além do conhecimento matemático em si, exigindo conhecimentos específicos na docência. Na sequência, a professora Flávia Coura, da Universidade Federal de São João del Rei, compartilhou sua experiência como formadora de professores no curso de licenciatura em matemática da instituição. Ela mencionou que o curso possui algumas disciplinas de nivelamento, como, por exemplo, a disciplina de trigonometria, onde ela destacou que serve como forma de nivelar o conhecimento dos alunos sobre esse tópico, além de discutir o ensino sobre desse conteúdo específico na educação básica. A professora Flávia também questionou qual seria a relevância de disciplinas como cálculo infinitesimal e análise real na formação de professores que atuarão na educação básica, bem como a relação entre estudo de logaritmos na educação superior e seu ensino na educação básica. A professora Flávia também ressaltou a importância da interlocução entre os formadores. Oi. Alguém falou algo? Não, pode continuar?
Tá, joia. A professora Flávia também ressaltou a importância da interlocução entre os formadores de professores e os profissionais que atuam na educação básica, visando a formação mais ampla desse professor formador, conectado à realidade das escolas. O professor iniciante Marcos Rodrigues, estudante do 7º período de graduação e residente pedagógico do programa de residência pedagógica, compartilhou suas percepções sobre a preparação para estar em sala de aula. Ele expressou que, apesar de considerar as disciplinas da licenciatura importantes, sente que poderia ter tido mais disciplinas específicas para sua formação como professor. Marcos ressaltou a importância de vivenciar o cotidiano da escola e trouxe questionamentos sobre a educação inclusiva, sugerindo a necessidade de mais discussões nessa área, tema que foi debatido pelos demais presentes no GT. Algo que foi pontuado pelos participantes é que, inclusive o professor formador da licenciatura muitas vezes não tem uma formação específica sobre esse tema. E vários outros que, nesses casos, o que ocorre muitas vezes é a possibilidade de convidar professores especialistas para tratar sobre essas questões em disciplinas específicas no curso de graduação. Alguns pontos do texto a gente vai melhorar ao longo do caminho, mas basicamente foi a discussão feita ontem, tá? Eu acho que para a gente complementar, o que vocês acham da gente voltar um pouquinho naquelas suas perguntas e ver se a gente conseguiu falar sobre todas? O que vocês acham? Posso compartilhar aí os slides aqui na tela de novo? Aí não sei o que o Marinho estava pensando também. Se o Marinho tiver outra sugestão aí, a gente faz. Pode ser as perguntas, Marinho? Sim, pode sim. Deixa eu abrir aqui, então. Deixa eu corrigir o link. O link eu vou colocar no chat, que aí quem quiser pegar a apresentação ou pegar o link nas perguntas, vai ficar disponível. Fórum. Está lá no chat. Aí essa primeira pergunta, quais são as características e habilidades essenciais que um formador de professores de matemática na educação básica deve possuir para desempenhar efetivamente o seu papel? Como essas características se relacionam com a formação acadêmica e profissional? Eu acho que essa pergunta a gente até abordou ontem, né? A gente falou bastante sobre as habilidades essenciais do formador, né? Uma segunda pergunta é como os formadores de professores de matemática podem se atualizar e se manter atualizados em relação aos avanços e inovações na área? Quais são os desafios enfrentados nesse processo de atualização? Esse ponto, vocês querem comentar algo? Acho que foi até parte do relato de uma delas que participaram aí, falando da continuidade dos estudos, né? Especialização, mestrado, doutorado. Se eu não me engano, foi abordado. Eu ia até levantar um outro ponto referente até a essa questão da atualização, né? Que eu acho que talvez seja importante a gente pautar, porque é uma discussão que, creio eu, vai só crescer nos próximos anos, que é a questão das ferramentas de inteligência artificial. Não sei se seria o assunto para a gente aqui, mas creio que sim, né? Recentemente, aí no final do ano de 2022, a gente teve lançamento para todo o público, né, da ferramenta ChatGPT e de algumas outras que vieram logo depois. Eu não sei se vocês já estão tendo essa discussão a nível superior, Marinho, se vocês já estão discutindo na academia, como que está sendo essa questão do uso das inteligências artificiais na prática docente, ou se não está tendo essa discussão, como que está sendo feito? Oficialmente ainda não, mas muitos professores preocupados, né? Por não conhecer, por não saber lidar com a ferramenta,
não enxergar o que ela pode ser útil, né? Então gera preocupação. Mas pauta oficial para discussão ainda não aconteceu, pelo menos Entendi. no Instituto de Ciências. Porque, assim, eu estava conversando uns dias atrás com uma amiga que é professora no ensino superior também, e ela me apontou que na prática dela, pelo menos, ela já tem levado alguma discussão para a sala de aula, até porque é algo que os professores mesmos os professores da educação básica vão ter muito durante o seu percurso profissional, né? E até mesmo os professores de graduação vão se deparar com isso, né? Então, essa ferramenta, o ChatGPT, por exemplo, ela é uma ferramenta de interação do usuário com a máquina, onde ele faz a pergunta e a ferramenta devolve as respostas de acordo com a pergunta que foi feita. Então, quanto melhor for a pergunta mais específica, melhor a resposta dada. E é construído sem plágio, ela não é uma ferramenta de busca de textos, é uma ferramenta que gera textos a partir de cálculos matemáticos. Então, ela usa a probabilidade para gerar o texto. Então, os textos que são gerados nessa ferramenta são únicos. Essa semana mesmo, eu fui dar uma aula no laboratório e percebi que tinha duas alunas minhas de outra turma que estavam lá fazendo um trabalho de história e elas estavam pesquisando sobre um tema e a professora tinha pedido o trabalho de forma manuscrita. E aí elas pesquisaram no ChatGPT e estavam copiando, transcrevendo a pesquisa à mão. Mas, assim, não tiveram nenhum trabalho de fazer a pesquisa, porque a pesquisa, na verdade, elas pegaram a pergunta que a professora fez no trabalho, lançou no ChatGPT e estavam apenas copiando, transcrevendo aquele texto. E eu ainda questionei elas, falei assim, tá, mas vocês pelo menos leram o que está sendo dito aí pela ferramenta, ou apenas estão transcrevendo o texto, né? Então, a gente corre esse risco também de ter vários alunos que vão se tornar apenas meros copistas, né? Então, a ferramenta cria, gera textos, e os alunos vão lá apenas copiam para, digamos, validar e ganhar uma nota, né? Eu, por exemplo, já tenho utilizado na minha prática em sala de aula. Tá? Eu tenho utilizado o ChatGPT de duas maneiras. Eu utilizei esse ano para introduzir o conceito de função afim. Então, os alunos pesquisaram os conceitos de função afim no ChatGPT, mas eles sabiam que tinham que ler as pesquisas que foram feitas, porque a gente ia discutir e sistematizar o conhecimento em sala de aula. Então, em vez de apresentar o conteúdo usando o livro didático, eu inseri o conteúdo a partir das pesquisas que eles realizaram. E a partir das pesquisas que eles fizeram, a gente introduziu os conceitos de função. Então, a gente fez meio que uma sala de aula invertida nesse processo. E o outro ponto que eu estou utilizando para a ferramenta na sala de aula é em relação ao uso a criação de circuitos eletrônicos nas aulas de robótica, onde o ChatGPT ajuda os alunos a organizar o circuito elétrico e, inclusive, gera os códigos para rodar o circuito, tá? A Bruna até colocou uma experiência ali. Você chegou a participar do Papo Reto, né, Bruna? Você quer falar um pouquinho da sua experiência aí? Deixa eu só um momentinho aqui. Ai, gente, desculpa, é porque às vezes a gente está com o fundo bagunçado, deixa eu só melhorar aqui. Bom dia a todos. Ednei, eu falei sobre você na apresentação essa semana na matéria de concepções com a professora Maria Cristina, porque a gente estava falando sobre tecnologias, e aí eu soube que você fez essa visita no Papo Reto, era um canal que eu não conhecia, né? Eu estou conhecendo tantas coisas esse ano, e aí, então, eu até quero te perguntar, porque teve a polêmica durante a aula, qual foi essa abordagem? Eu não participei, eu sei que está no YouTube, está na minha lista de próximos vídeos a serem assistidos, e aí um professor questionou mesmo se você tratou como algo, né, positivo ou negativo, mas pela sua fala aí você olhou questões de crítica, né? Você fez essa avaliação crítica. Então, eu quero assistir o vídeo
E obrigada e coincidentemente, eu falei, gente, alguém conhece o Ednei? Eu printei, né, vi seu nome, estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente. Eu vou compartilhar com a turma, então, sobre a sua fala. Então, Bruna, nesse papo reto que eu participei, foi umas 3 semanas atrás, com o pessoal da Federal de Juiz de Fora, né? Eu tratei desse tema justamente porque ele já está impactando a prática profissional docente, tanto a nível da educação básica como a nível superior. Eu já tenho conhecimento de muitas pessoas a nível superior que já estão utilizando a ferramenta para a execução de trabalhos ou mesmo para gerar questionamentos para discussão. Tá? Então, assim, é uma ferramenta que vai ser inserida na prática profissional, eu já diria que já está inserida. Só que muitas vezes o profissional não vai ter esse conhecimento de que está inserida, né? Porque, assim, o que eu vejo é que a gente vai ter que modificar a nossa prática, principalmente na educação básica. Na educação superior, o Marinho pode até falar com mais propriedade que eu, mas na educação superior, pelo menos nas disciplinas voltadas para a prática pedagógica, são disciplinas já mais focadas na apresentação de trabalhos, na discussão de temas. Então, que prevêem o conhecimento prévio da pessoa. Ela não vai simplesmente fazer uma pesquisa para entregar e ganhar nota. Então, o objetivo de uma disciplina de didática, uma disciplina de avaliação, ou de algum tema relacionado à prática docente, não vai ser uma disciplina de fazer pesquisas e entregar trabalhos, né? Geralmente são disciplinas dialógicas, né? Você vai participar para compartilhar experiências e para observar práticas, discutir realmente a prática profissional, né? Então, o Marinho, acho que pode até falar um pouco sobre a prática dele em sala de aula, né, Marinho? Como que você acha que essa ferramenta poderia impactar de forma positiva ou negativa na prática, mesmo não conhecendo, mesmo tendo pouco conhecimento ainda sobre? Uma das habilidades que nós desenvolvemos no curso superior é a comunicação, né, a parte da linguística, tanto na oralidade quanto na escrita. E aí vem produções, né, que nós trabalhamos nas áreas didáticas, produções de textos, produções de relatórios, com vários formatos, pode ser de artigos, de resumos, né? Inclusive, para essas habilidades de comunicação, expressão, nós incentivamos eles também a participarem de encontros, tipo abertura dos programas de residência pedagógica e PIBID, independente se eles estão ou não, a semana, por exemplo, da matemática, a semana das ciências, né? Enfim, nós incentivamos e sempre assim, na produção de relatos, de resumos, né? E hoje, se o chat, né, eu também estou pesquisando para conhecer, que é uma coisa muito nova, você tendo uma boa pergunta, ele faz todo esse trabalho para você, né? Ele escreve o texto para você, ele contextualiza, se você pedir para contextualizar, você pode pedir para falar, né, de uma forma resumida, ele faz tudo isso de uma forma resumida, e a preocupação que eu vejo é que ele use. Primeiro, ele vai ter que saber fazer as perguntas, né? O que ele quer. Depois, ele saber o que fazer com aquele material. Porque simplesmente aí você traz um exemplo, né, muito claro, a aluna copiando para entregar, né? Então, não só ele tem que saber, mas o professor também, né? O que fazer com aquele texto. Então, acho que esse é um desafio, né? Pensando que esses textos podem ter sido construídos pelo aluno ou então pelo chat, o professor precisa saber trabalhar com esse texto, para ele não ter só a função da entrega, porque aí acabou, né? Se for só a função da entrega, morreu tudo, não tem necessidade e acabou toda aquela construção que a gente queria da sala de aula. Então, essas matérias, né? Até um relatório de estágio, de práticas,
relato de experiência, ele faz tudo, só você colocar o que você quer. Então, eu acho que o professor, não só da educação básica, mas o professor da universidade, vai ter que saber trabalhar com esses retornos, né? E não deixar só pela entrega por uma nota. Pelo menos nesse momento, o pouco que eu conheço, que eu estou tentando me inteirar, porque começa a chegar material assim. E é claro, você vê aluno que não tinha escrita e, de repente, a escrita mudou. Então, o que aconteceu? Né? Uma escrita que não era uma escrita tão organizada, forma de raciocínio, e a escrita já tem uma outra cara. Isso não é só na graduação, não, estou te falando no mestrado e no doutorado. E não adianta, como você falou, né, para quem não conhece, não adianta você pôr antiplágio. Não existe o antiplágio, né, porque ele produz aquele texto para aquela ocasião. Então, você não vai achar o plágio desse aluno. Então, também uma preocupação grande, que é uma produção de texto, é o mestrado, o doutorado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e saber lidar com isso agora, né? É assim que eu vejo e estou tentando esse trabalho, né, no ensino superior. A Débora levantou a mão. Eu acho que vai bem naquilo que você falou ontem, né? Vai ter que se reinventar, né? Cada coisa nova que vem, aí o professor que está aí, o professor universitário, ele se reinventa, porque acredito eu que se eu ficar esperando vir uma disciplina para isso, igual a questão, eu acho que é a mesma, vai no mesmo raciocínio, né? Da questão das disciplinas sobre inclusão. Se for esperar entrar na grade uma disciplina sobre isso, vai demorar muito. O professor, eu acho que o professor universitário, ele vai ter que se reinventar a cada coisa que chega, né? Hoje em dia tem muito sobre, né, uma discussão muito grande sobre autismo, e agora outra novidade, né? A cada tempo vai vindo outras novidades que o professor tem que ir se reinventando. Eu acho que vai muito pelo aquilo que você falou ontem, né? De se reinventar, né? Só para entrar nessa questão que o Marinho colocou, né, a preocupação nossa também é essa questão até da produção de conhecimento, né, professor, porque o objetivo de um mestrado, de um doutorado, mesmo que o mestrado não seja uma pesquisa original, né, talvez seja uma revisitação em outros trabalhos, a produção de conhecimento geralmente era feito na academia pela pessoa, com a orientação de professor, e muitas vezes o senhor falou, né, sobre a questão da organização da escrita, né, até a organização da escrita, a organização do pensamento do aluno modificou, né, ela se modificou no processo, mesmo, assim, em pouco tempo ele passou de uma escrita menos organizada, menos sistematizada, para uma escrita mais organizada e sistematizada, né. Então, assim, essa ferramenta, o chat e outras, né, elas são ferramentas que trabalham com a linguagem. Então, como elas são especializadas em linguagem, se você pegar um texto criado por ela, você vai observar que o texto realmente é bem escrito. E você pode, inclusive, pedir para ele criar textos usando citações, referências bibliográficas, inclusive. E nas normas da BNT, ele consegue fazer de tudo. E, assim, o problema está, muitas vezes ele faz citações de livros talvez que nem existam. Ele tem esse problema, ele cria coisas. Então, assim, se a pessoa não tiver esse conhecimento do que está sendo falado, ele vai fazer uma citação, talvez, de uma referência bibliográfica que não tenha sido dito naquele livro. Então, o chat, muitas vezes, ele cria uma referência fictícia, se a pessoa não tem o conhecimento lá, ela vai estar produzindo um conhecimento sobre uma obra que não foi dita pelo autor durante aquela obra. Então, assim, não deixa de ser a necessidade a pessoa conhecer sobre o que está falando, né? Se a pessoa não conhece sobre o que está falando e deixa o chat GPT para criar tudo, ela vai estar produzindo um conhecimento com problemas ali até de falsidade ideológica, né? Porque está colocando palavras na boca de outra pessoa que ela não disse, por meio das obras, né?
Então, são questões que a gente vai ter que pensar bastante. No começo do ano, a revista Nature, que é uma das mais importantes do mundo, né, ela até bloqueou por um período o envio de novos trabalhos para a revista, porque no começo do ano, mais que dobrou o número de artigos enviados para a revista, justamente pela facilidade de criação de textos usando a ferramenta tecnológica. Então, os impactos já estão ocorrendo, né, inicialmente, mas a gente sabe que nos próximos anos deve impactar ainda mais, tanto a formação de professores, a formação de outros profissionais e também na educação básica. Mais alguém queria fazer alguma colocação a respeito dessa pergunta? Acho que a gente pode, então, ir para a próxima, né? A outra pergunta que eu coloquei foi essa: ó, quais são as principais competências e conhecimentos que um formador de professores de matemática precisa dominar para auxiliar no desenvolvimento profissional dos docentes? Esses conhecimentos devem ser adquiridos apenas no âmbito acadêmico ou também por meio da experiência prática? O Marim pontuou bastante sobre isso também, né? O Marim, ele tem experiência na educação básica bem extensa aí, de 26 anos, Marim, 28, não sei. Então, assim, ele tem esse conhecimento da prática e agora está trabalhando na academia, com o conhecimento acadêmico aí, mas essa experiência ele até pautou ontem, que foi muito importante para a sequência do trabalho dele na graduação, né, e na pós-graduação. Não sei se mais alguém quer levantar alguma reflexão sobre isso aí. Eu acho que passar pelo chão da sala de aula, né, junto com aquelas outras colocações que a gente colocou, aqueles outros pontos, né, para o perfil profissional e acadêmico do professor universitário, eu acho que ter passado na sala de aula, no ensino básico, visando aí que ele vai formar professores que vão ensinar matemática, eu acho que a visão desse professor universitário que teve o contato lá com o ensino básico, ele é bem diferente daquele professor que está lá no curso de formação, mas que nunca vivenciou aquilo, né? Eu acho que ter a prática, ter a experiência da prática, ela é muito, muito positiva para o... É até uma competência que eu acho que o professor deveria ter, né? Ter passado pelo ensino básico. Mais alguém queria falar alguma coisa sobre isso? E hoje nós temos vários universitários, né, que almejam o cargo do ensino superior. Mas eu sempre lembro, né, a todos e a todas a importância de passar pela educação básica, de vivenciar a educação básica, né? Já que a intenção é trabalhar com formação de alunos para executar trabalho, ser professor ou professora na educação básica, eles precisam vivenciar a educação básica. É claro, né, que tem alguns que não vão, porque por lei não tem essa necessidade, né? Mas, como o Ednei falou, né, a experiência que nós passamos, eu pelo menos passei pela educação básica para chegar no superior, ninguém tira. E aí a gente tem a propriedade de falar, de fazer, né? E o que agrega aquele tempo não é só a experiência de lá, é a prática com a teoria, né? A teoria e prática. Então, é uma reflexão muito boa, né? Porque aí você faz essa relação da teoria e prática, e aí isso fortalece muito nós no ensino superior hoje.
Bruna, pode falar. Tá sem áudio, Bruna. Desculpa. Então, complementando a fala do professor Vladimir, eu comecei com 19 anos na educação básica, ainda estava cursando matemática lá na UFG. E eu me lembro, né, das dificuldades, aí você vai pensando em todo esse percurso, inclusive, eu até me vejo um pouco indignada como mestranda, porque você traz toda a verdade, toda a realidade, todas as dificuldades da escola. Então, eu via de longe a universidade e falava, quando que essas pesquisas, quando as mudanças vão chegar até aqui? Mas agora eu entendo, né? Inclusive a professora até falou, Bruna, calma. Eu falei, professora, mas são 20 anos de escola e eu vejo que as aulas que foram dadas a mim, que eu me formei no ensino médio em 2000, elas continuam sendo dadas. Então, ao mesmo tempo você pensar por que as coisas demoram tanto para mudar, mas entender também, né, até a nosfera, todas as questões que envolvem a educação, mas saber que agora eu posso fazer parte dessa mudança. Eu sei que, igual o professor falou, não vou mudar a educação, não vou mudar Goiás, enfim, mas é entender esse meu papel, entender a importância desse chão, e quando eu também pretendo, né, formar professores a nível superior, eu sei que, como o professor disse, essa experiência vai valer muito, até para entender os que estão chegando, mas, por outro lado, eu acho que eu demorei um pouco para voltar, eu sinto um pouco que eu fiquei muito tempo, né, na educação básica, e acaba que a gente, até questão de conhecimento, fica muito, por todas as demandas que a gente tem, até uma simples formação continuada, às vezes a gente quer fazer, mas a nossa realidade é outra, gente. Então, parece às vezes que a universidade, parece, não, eu sinto que ela tem que encontrar meios mesmo de estar na escola. Inclusive, a minha metodologia é alguma ação dentro da escola, que eu quero mesmo fazer essa ponte entre a universidade e a escola. Então, realmente, essa experiência, essa indignação, mas que se transforma em conhecimento e ajuda aos colegas que estão lá, passando tudo que a gente passa, que são 20 anos que, né, de dores também. Obrigada. Bruna, eu acho que não foi tarde, foi no seu tempo, né? Eu falo isso que eu também fiz o mestrado, fui fazer o meu mestrado com 30 e poucos anos. Então, foi no meu tempo. Acho que eu precisava vivenciar a escola. Eu precisava descobrir que eu precisaria me reinventar dentro daquele espaço, né? E fui para o mestrado, assim, vou te contar, sem a intenção do ensino superior. O ensino superior foi acontecendo. E aí que vem, né, esses professores que começam a se reinventar, que estão na educação básica, eles têm uma forte tendência de sair da educação básica e ir para o ensino superior. Eu acho que uma das questões fortes nesse sentido é a valorização profissional, que ainda nós temos, né, uma valorização pelo menos financeira no ensino superior federal. Então, esse processo acaba esses professores que se reinventam, que começam a fazer essa movimentação e quer a mudança, geralmente eles saem da escola. Então, mas a gente sai da escola, mas nós não podemos sair dela, né? Vamos fazer esse trocadilho, né? E como eu não saí dela? Não saí dela nos estágios, não saí dela nos programas de formação, né? Não saí dela com o PIBIC Júnior, que nós temos aqui em Minas Gerais. Então, a gente não pode sair dela, porque nós acreditamos nela. Então, a parte da educação matemática, a parte das didáticas, das práticas, nos faz levar à escola, né? A gente só não vai se não quer. Então, você mesmo indo para o ensino superior, você vai ter essa possibilidade. E aí eu falo que essa parceria, voltando à fala de ontem, com a gestão, é muito importante. Se você tem uma gestão que vai te entender, que vai te abrir as portas, que vai te ajudar,
a organização desse caminho para você fazer a troca com aqueles pares de professores da educação básica, isso é muito importante. Certo. Inclusive, na semana, a gente trabalhando concepções, a gente estava apresentando para os colegas o quanto é maravilhoso trabalhar na rede pública, porque você tem a liberdade. Inclusive, é porque as coordenadoras são tantas demandas administrativas que elas não têm tempo nem de fiscalizar se a gente está dando uma matemática crítica, como que é essa aula, né, a partir de novas abordagens. Inclusive, quando eu estava me preparando para o mestrado, eu me deparei com as metodologias ativas, comecei a aplicar na sala, e tinha aluno que chegava e falava, o que é isso? Isso é aula de matemática? Sim, então, assim, eu fiquei muito feliz, porque a trajetória para passar no mestrado já me fez modificar as minhas práticas. E agora, então, com essa grade maravilhosa que a gente tem aqui na UFJF, eu sei que vai ser mais lindo esse retorno. E, assim, Vladimir, o que eu sinto um pouco, assim, de até tristeza, é porque o que me fez muito ter essa vontade de voltar à universidade foi o tanto como que eu digo? Estava muito triste a situação. Eu pensei, gente, eu não posso ficar a minha vida toda aqui. Eu sei que é um espaço que eu gosto, meu coração está aqui. Inclusive, eu tive que entrar com 2 mandados de segurança para ser liberada, para vir estudar. Então, assim, você vê que é um governo que não ajuda. Não preciso nem falar que vocês também, a nível superior, sabem dessas dificuldades. Mas eu vim pela dor. Eu vim porque eu quero contribuir em um espaço que me dê um pouco mais de oportunidade. Pensa em questão financeira? Um pouco, mas eu quero realmente um pouco mais de dignidade, que infelizmente na educação pública os professores, a cada ano que passa, estão com situações mais tristes, desgastantes, e por vezes eu realmente pensei, por que eu escolhi essa profissão? Eu falo de coração, que pelas condições, eu não falo tanto pelo dinheiro, eu falo as condições. Inclusive quando eu saí lá de Goiânia, 2 semanas anteriores, uma professora tinha sido quase agredida na escola. Eu vi a questão que o professor, seu nome é difícil, Ednei comentou, né, da pessoa, da aluna passando mal, aluno se cortando, aluno pensando em suicídio. São tantas questões, são pesadas, e você vê que o sistema não ajuda. A questão de até oportunizar essa minha formação. Eu sei o que eu passei durante 5 meses, que eu dei entrada no meu pedido de licença aprimoramento em dezembro, assim que eu passei. Então, eu tive que ir a Goiânia para assinar o documento, enfim, toda uma burocracia, mas eu venci e eu sei que eu vou fazer a diferença no espaço novo. Volto para a escola porque eu tenho que cumprir esse tempo, mas eu quero realmente ter um pouquinho mais de dignidade e respeito, que infelizmente na educação básica está deixando muito a desejar. Eu fico sentida pelos meus pares, mas cada um, se não se reinventar, se não pensar, né? Porque a formação não é só por questão financeira, né? São questões de oportunidades e até de se posicionar de uma melhor forma dentro da escola. Obrigada. Sobre essa questão da valorização, né? A Bruna voltou agora, né, para a universidade, fazendo mestrado. Quantos colegas nossos que poderiam estar também voltando à universidade, fazendo pesquisa, né, com conhecimento da prática, só que muitas vezes aquele profissional não tem essa condição, né, porque tem que dobrar turno, tem que trabalhar 2, 3 turnos, não tem tempo, talvez, nem de fazer uma formação continuada, porque o tempo que sobra, geralmente, ele tem que fazer atividades escolares, tem que preencher diário, preencher papelada, burocracia, tem que elaborar provas, trabalhos, corrigir provas, trabalhos. Então, assim, é um trabalho que tem suas especificidades e diferenças em relação a outros tipos de trabalho, né? Então, por exemplo, o engenheiro, ele está com a obra, ele executa ali durante o dia, sabe que não tem trabalho para fazer em casa. O professor é uma das poucas profissões onde o trabalho dele não acaba, né, assim que ele sai da escola. Ele acaba levando o trabalho para fazer em casa. E muitas vezes, por conta da falta de valorização profissional, até mesmo financeira, né, ele é obrigado a pegar mais trabalhos para ter uma renda um pouco melhor, ter uma qualidade de vida melhor e poder investir, inclusive, na aquisição de livros, tentar guardar algum dinheiro para
ir em teatro, algo desse tipo. Então, assim, realmente a valorização profissional impacta bastante na nossa formação, né? Muitas vezes a gente não tem o recurso ou o tempo disponível para poder continuar a formação, né? Então, assim, agora que eu estou como coordenador pedagógico também, eu vejo muito isso. O professor tem essa dificuldade, muitas vezes, de se deslocar até determinado local para fazer uma formação, e muitas vezes tem a dificuldade financeira e de tempo, tá? E é bem contraditório isso, né? Como o professor Vladimir falou, a formação continuada tá, né? Ela é garantida por lei. Mas, quando o professor que é efetivo e pede uma licença para poder estudar, porque no meu caso, por exemplo, eu acho que no caso da Bruna também, né? Parece que ela é de Goiás e faz na UFJF, não tem como você fazer sem mudar para outra cidade, né? Então, não tem como você cumprir suas horas na escola, por mais que você diminua sua carga horária. E aí, na hora de permitir que esse professor faça, né, essa formação continuada, não é permitido. Eu, particularmente, tive muita sorte, porque fazia, eu acho que 20 anos que o Estado de Minas não... A última notícia que eu tive é que alguém que conseguiu, conhecido, era raro alguém conseguir, e aí eu consegui, não sei, até agora eu nem acredito nisso. O Estado de Minas começou a voltar a permitir ter a licença para vocês ter uma formação continuada. E isso eu acho que é um desafio, né? Sua outra pergunta, né? Quais os obstáculos para o professor estar se atualizando? Se ele não tem oportunidade de ter, né, de ter essa formação continuada, isso vira um obstáculo, né? Então, acho que a gente pode incluir isso também. Vocês querem que passe para a próxima pergunta? A gente Acho vai que até pode. às 10h30 que a gente vai, Débora? Hoje até às 10. Acho que a Tá gente pode jóia. passar, né? Isso. Vou passar para a próxima. Qual a importância da trajetória profissional de um formador de professores de matemática? A experiência prévia como professor de matemática, né? Essa que basicamente a gente estava discutindo agora, né? Deixa eu passar para a próxima. As exigências dos editais a gente tratou ontem também, né? Quando a gente foi comentar sobre os professores que têm o perfil Eu acho, de foi o que a gente mais formadores, debateu ontem, né? isso, os formadores que são bacharéis, né? E acabam atuando na licenciatura, né? Então a gente tratou bastante disso ontem, né? Quais são as especificidades da formação de formadores de matemática em comparação com outras áreas de conhecimento? Existem conhecimentos específicos ou estratégias pedagógicas que devem ser abordados de forma diferenciada nessa formação? Eu acho que vai meio pelaquela coisa de assumir que a docência tem um saber específico, né? Não basta saber matemática para dar aula de matemática, não basta saber química para dar aula de química. Eu acho que vai mais ou menos por esse caminho, né? A pessoa tem que ter, né, o conhecimento matemático, mas passar por uma licenciatura, onde tem aquelas disciplinas voltadas para o saber que você precisa ter para ensinar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Alguém tem mais alguma colocação? Sobre isso, eu queria até pontuar, né? Desculpa, Vladimir, eu não pedi a fala aqui, a minha vai ser rápida, tá? Será que não seria possível a gente pensar numa formação de professores, numa licenciatura, de forma que todo o percurso formativo na graduação seja voltado para a prática profissional do professor? Porque, assim, o que a gente tem em muitos casos é um curso de 4 anos,
onde durante 2 anos e meio, 3 anos, o professor que está sendo formado ali, ele passa por disciplinas, por conteúdos essencialmente da área de matemática pura e aplicada, e no final do curso ele tem o movimento para ele ser formado para ser um professor de educação básica e talvez continuar os estudos, né? Então, será que a gente não conseguiria repensar esse currículo e trabalhar com as disciplinas de conteúdo matemático, mas focado na prática, algo que a gente até discutiu ontem também, né? Mas acho que a gente até falou brevemente ontem sobre esse tema. Aí eu vou deixar o Vladimir complementar. Duas coisas agora, então. Primeiramente, eu acredito que foi falado, são os saberes, né? Que Tardif, por exemplo, fala desses saberes. Saberes de conteúdos, né? Ou seja, de conhecimentos, os saberes pedagógicos e os saberes psicopedagógicos, né? De trabalhar com o outro. Eu acho que isso é fundamental e tem que ter, né? Tem que ser, né? Na formação do professor. Porque senão seria só saber calcular a ponte. Não estou falando que o engenheiro só faz isso na formação dele, né? Só saber fazer o cálculo da ponte. Nós precisamos saber fazer cálculo da ponte, saber conversar com os vizinhos que vão ser desapropriados, né? Saber fazer análise de quem nós vamos ter que desapropriar. Então, nós vamos muito mais na nossa profissão. Então, vem claro, esses saberes são necessários para a nossa competência profissional. E aí, você toca num assunto, vou falar do chão que eu estou, da Universidade Federal de Uberlândia. Nós temos 2 cursos de matemática aqui, né? Um curso que está há muitos anos na cidade de Uberlândia, e o outro curso que está desde 2008 na cidade de Ituiutaba. Para quem não conhece a região aqui, a parte do Triângulo Mineiro, nós estamos, Ituiutaba fica a 140 quilômetros de Uberlândia, sentido Mato Grosso do Sul. E esses cursos, eles têm uma concepção diferente na sua estrutura. O de Uberlândia, ele começa exatamente nesse paradigma que o professor Ednei coloca. Você faz os cálculos, você faz as geometrias, aí na metade do curso começa a se repensar nas práticas, aonde entra as práticas, os estágios, né? Todas as disciplinas das práticas. Portanto, em Ituiutaba, é onde que eu estou, eu falo que eu estou de aviso prévio até o final desse mês, nós temos um curso estruturado que essas práticas, ela vem juntamente com a teoria desde o primeiro semestre. Nós temos, por exemplo, 4 disciplinas chamadas de Educação Matemática, 1, 2, 3 e 4, que nós usamos os 4 primeiros semestres. E tem outras disciplinas também que vão paralelas a ela, de prática, que ela começa no primeiro semestre. Então, nós caminhamos desde o primeiro semestre com essas práticas, já levando o aluno para a escola, para conhecer a escola, para saber como que é o projeto político-pedagógico, para dialogar com a escola. Então, nós fazemos atividades, né? Eu acho que esse anseio que a Bruna traz, né? Essa alegria, essa questão de querer mudar, de se reinventar, nós trazemos isso, tentamos trazer isso lá do primeiro semestre com os alunos da matemática. Então, são 2 cursos diferentes, são 2 propostas curriculares, e eu gosto muito dessa proposta de Ituiutaba. Eu acredito muito nela, né? Que essa prática começa no aluno desde o primeiro semestre. E aí, nós temos, isso eu acho que é realidade de muitos cursos, né? Não que é concorrência, mas é uma realidade. Dentro de Ituiutaba, nós temos 11 cursos, e um deles é uma das engenharias. Então, os alunos, quando não conseguem o primeiro lugar na engenharia, a segunda opção, adivinha qual que é? É a matemática. Só que o aluno, ele não coloca bacharel em matemática, porque nós temos o curso de bacharelado, ele coloca licenciatura. Aí eu fico pensando, mas ele queria fazer engenharia, por que ele colocou licenciatura? Devia ter colocado bacharel. Beleza. Porque quando eu dou aula no primeiro ano,
essa conversa é muito clara. Por que você está aqui? De onde você veio? De que chão você fala, né? E assim, olha, eu tô aqui porque eu vou querer transferir para engenharia, que eu não consegui, a princípio, eu não consegui vaga na engenharia. E é muito engraçado, depois de alguns anos, você vê que metade desses alunos não foram embora, ficaram. E acredito porque começaram a paixão. Isso é relato, né? Paixão pela escola, por conhecer a escola, ter pisado na escola. Então, acho que a disciplina, quando ela vem, as práticas, junto, desde o primeiro momento lá, já com a escola, eu acho que se torna melhor para o aluno na sua formação, né? Então, acho que além da valorização que nós dissemos aqui, tem essa questão de mostrar para ele o local do trabalho dele, quem são as pessoas, né? Qual o ambiente, quais são os desafios, né? Que ele vai ter que enfrentar. Eu acho que isso fica... E agora, né, com o PIBID, que pega metade do curso, a primeira metade do curso, também dá oportunidade. Mas, como eu falei ontem, nem todo mundo vai ter a oportunidade de entrar num programa chamado PIBID. E depois, na segunda outra metade, a residência. Também que nem todo mundo vai ter essa oportunidade, né? Então, nós trabalhamos nesse sentido aqui. Eu acho que responde um pouquinho a sua questão, Ednei, que essas práticas aqui em Tuiutaba, ela começa desde o primeiro período. A Bruna colocou aqui no chat da felicidade que ela tem, isso aí aliás, foi a Bruna que colocou? Isso, a Bruna colocou sobre essa felicidade dela de ver um curso de formação de professores planejado dessa forma. Eu também gostei muito da proposta, viu, Vladimir? Eu não conhecia o programa de Tuiutaba, eu conheço aqui de Uberlândia, né? Por onde eu passei e é onde os residentes que estão atuando comigo estão se formando, né? Ainda nessa concepção do que a Débora colocou, do modelo 3+1, né? 3 anos de disciplinas duras, digamos assim, e 1 ano pensando na prática, né? Mas é muito interessante mesmo pensar a prática desde o primeiro semestre, porque é um curso de formação de professores. Por que tem esse distanciamento durante tanto tempo do local que vai ser o local de prática profissional desse professor, né? Em outras áreas, a gente não tem tanto esse distanciamento, né? E ocorre justamente numa área que é essencial ter o contato com a prática no chão de escola, né? Eu não sei se você conhece o governo do PT, Lula, Dilma, lá atrás, eles colocaram como política pública o programa de licenciatura internacional, né? E eu fui contemplado quanto coordenador desse programa na UFO e levei 12 alunos para estudar em Coimbra por 1 ano. E aí eu vou te dizer, quando a gente fala UFO, não importa se é a Faculdade de Matemática de Uberlândia ou a Faculdade de Matemática de Tuiutaba, é UFO. Então, eu selecionei alunos das duas faculdades. E aí eu vou te falar como foi difícil, viu? Foi um desafio para mim, porque eu tinha 2 currículos totalmente opostos. Um que trabalhava a prática, outro que não trabalhava a prática. E imagina o português, né? Sem entender isso, o professor português, né, que nos receberam, sem entender isso, e me ajudar a fazer o currículo desses alunos. Eu não podia colocar todos os alunos juntos, né? Porque eles estavam em momentos diferentes. E assim, é lógico, tem vantagens e desvantagens, né? Nesse programa teve, mas foi muito rico. E Portugal, como o país europeu, né, da comunidade europeia, ele trabalha a matemática pura, né? Aí tem uma visão que às vezes eu acho errada. Não, mas o professor lá em Portugal, ele só pode dar aula se ele tiver um mestrado. Legal, a gente olha, nossa, ele precisa ser mestre para dar aula. Beleza. Mas o problema é que ele faz a matemática em 3 anos. E a matemática dele é a parte teórica, são os cálculos, são as geometrias, né? Ele não trabalha com a didática. As questões didáticas, ele vê no mestrado. Estágio, TCC, é só no mestrado. Então, o mestrado deles é uma outra concepção que não é a nossa.
Então, quando a gente fala, nossa, o professor de Portugal só pode ir, que coisa boa. Não é assim, né? Porque é uma outra visão. Então, quando ele vai para o mestrado, ele vai terminar em 4 a 5 anos o curso de matemática com mestrado, é o nosso. Ele vai ter a mesma formação do nosso graduando, só que o nosso graduando não sai com o diploma de mestrado, e ele sai com o diploma de mestrado. Essa é a diferença. Mas o conhecimento é o mesmo, né? O conhecimento é o mesmo naquele momento. Então, o nosso aluno, ele se destaca muito quando ele vai para uma universidade internacional com essa teoria sendo ativa, sendo movimentada desde os primeiros momentos. Ele tem uma outra visão do ensino da matemática. Isso eu pude acompanhar, eu estava junto foram 4 anos, esses 12 alunos, né? Eu fiquei 4 anos com eles em Portugal, então eles têm uma outra visão enquanto professor, para sua formação. Infelizmente, o programa acabou no nosso último governo, né? Terminou em 2020. Mas é esse depoimento que eu queria falar em relação a esse currículo, essa diferença de currículo. Então, eu, particularmente, na minha graduação, eu não peguei o 3+1, não. No meu, né, que foi em 2010, comecei em 2010, lá na UFJF, já tinha, no primeiro período era só aquelas matérias mais introdutórias de matemática, cálculo, matemática financeira, introdução ao cálculo, etc. E já no segundo período já tinha as disciplinas de prática lá na faculdade de educação. Então, eu acho que com o passar do tempo, os cursos já estão com essa cara, né? Acredito, né? Porque na minha época, na UFJF, já era assim. Mas eu acho que ainda assim, ainda não tem uma proximidade, mesmo que coloque a prática já lá no primeiro período, no segundo período, ainda falta a relação dessa prática com aquelas disciplinas lá do curso da faculdade de matemática. Ainda falta essa relação. Apesar de eu ter sido privilegiada, as minhas professoras da educação, elas conseguiam fazer essa relação, mas as da educação faziam essa relação com o conteúdo, vamos dizer assim. Mas quem estava ministrando os conteúdos não fazia uma relação com a prática, né? Mas eu entendo que isso é uma questão de embate, né? Tem aqueles embates dentro do próprio departamento, né? Que a gente sabe que hoje em dia tem aqueles embates com os educadores matemáticos e os matemáticos puros, a gente sabe que tem esses embates, então eu entendo, né, que a gente está nesse processo, mas eu acho que o próximo passo, né, como a gente está falando que é tudo devagarzinho, eu acho que o próximo passo, né, para colocar aí como especificidade desses formadores, é saber relacionar, né, criar estratégias, se reinventar, criar estratégias para conseguir, no curso superior, relacionar a prática com aqueles conteúdos que os alunos de graduação estão vendo. A gente já conseguiu colocar a prática no primeiro período, agora falta conseguir relacionar, né? Eu acho que é isso. Cai na questão da formação e da resistência da matemática dura, entendeu? A formação que não tem, de muitos professores, da licenciatura, para a licenciatura, e a resistência, é claro. Podemos, então, ir para a próxima. De forma, a formação inicial e contínua de formadores e professores de matemática pode impactar positivamente a qualidade do ensino da disciplina. Como esses profissionais podem contribuir para a formação de professores mais capacitados e seguros em relação ao ensino matemático? Eu acho que, de certa forma, a gente discutiu agora, né, também sobre a questão anterior, né? E esse último questionamento, acho que a gente falou um pouco ontem também, né? O perfil desejável para os formadores de professores de matemática, né? E a gente vai caminhando aí para as 10 também, né? Não sei se vai dar alguém mais que quer contribuir com algo. Eu acho que a gente pode, então, ir encaminhando para encerrar, né?
colocando aí esses... Eu acho que a gente só acrescentou algumas coisinhas, né, para colocar aí no texto de síntese da nossa discussão. Eu queria só avisar, então, que a plenária, que vai acontecer às 10h30, ela vai ser transmitida no YouTube e na página nossa do Facebook, da SBEM MG, tá? E aí eu espero lá que todos estejam presentes na plenária, onde o professor Vladimir vai apresentar a síntese do que a gente discutiu aqui no nosso GT. Alguém tem mais alguma coisa a falar, alguma consideração? Eu, de antemão, queria agradecer, né, a primeira vez que eu estou participando como moderador, então queria pedir desculpas se por algum erro, alguma falha, agradecer a presença de vocês. Foi um prazer para mim, foi muito enriquecedor, né, as discussões que a gente teve aqui. Prazer conhecer alguns de vocês, que eu ainda não conhecia. E é isso. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Débora, acho que nós fizemos um ensaio na pandemia de você receber meus estagiários, não foi? Fizemos, mas não deu certo. Eu vi aqui pelo seu WhatsApp, que está escrito Débora, JF. Eu falei, Isso. é a Débora que nós fizemos o ensaio. A gente fez uma live junto também. Isso, aqui pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Isso. Então, foi você mesmo, então tá certo. Então, gente, eu acho que a gente pode encerrar, então, né? Aguardo vocês na plenária. O link é aquele que a Ana mandou, né? O link da plenária eu vou mandar para você que vai apresentar, né? Na verdade, eu vou passar o seu e-mail, a Ana vai te incluir lá na sala. Ela me passou aqui. Passou já? Passou ontem. Um link da plenária. A lista, estão perguntando sobre a lista de presença, precisa assinar, eu vou colocar o link da lista de presença aqui de novo, Bruna. Eu não sei se você viu, às vezes vocês caiu a sua conexão, vou colocar aqui de novo, ó, a lista de presença. O Ednei, como que você quer fazer com o texto agora? Você chegou a complementar ele ou não? Eu vou ver se eu consigo complementar aqui em 10 minutos, aí ele envia. Com algumas instruções, aí tá, eu vou ficar 10 minutinhos. Coisa simples. É um complemento de hoje, né? Eu vou reescrever daqui em 10 minutos, aí envio para você. Aí para a plenária, a gente precisa só de um de vocês dois, né? No caso, a gente combinou ontem que seria o Vladimir. Aí eu já passei o seu e-mail para a Ana vai te incluir na sala, e os demais podem assistir através do YouTube ou do Facebook. A ideia é ler, tá? Tá ok. Isso mesmo. Então, bom dia, gente. Até às 10h30. Tchau. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.